Então, em primeiro lugar, obviamente quero agradecer à direção do IDL e à pessoa do Pedro Pestana Bastos que me fez o convite para estar aqui presente. Uma casa que eu estimo, que tenho tido a oportunidade de estar presente em algumas sessões, com grandes oradores, a abordar grandes temáticas, o que me leva a crer que o convite que me foi feito não é pela minha pessoa, mas sim pela temática que eu vou falar, para estar ao nível daquilo que têm sido as conferências que tenho assistido aqui. Também dizer que é com gosto e agradeço terem estado disponibilizado o vosso tempo para aqui estar. Vejo caras desconhecidas, amigas desta luta, alguns que são mestres, porque é que eu estou aqui a falar com pessoas que também deram a sua vida, mas tentarei, de uma maneira muito rápida e sintética, como onde perceber, falar de liberdade de educação e do novo estatuto em 20 minutos, é fazer a síntese da síntese possível. É um debate que está na ordem do dia, como sabem, é algo que tem agitado a vida política nacional. Na minha opinião é porque é ideológico e nós, ao fim de 33 anos de luta para a alteração do Estatuto, o nosso Estatuto, o 553-80, tinha 33 anos, conseguiu-se esta alteração. É de mencionar o esforço que os dois partidos da coligação fizeram, colocaram nos programas partidários e no programa do Governo, e quando se diz que muitas vezes não se cumpre aquilo que se promete, aqui está algo em que houve um empenhamento muito grande por parte dos governantes, que apesar de todas as dificuldades que foram imagináveis, como podem sentir e pressentir para uma questão como estas. De tal maneira ideológica foi que a reação da esquerda neste momento ao Estatuto e ao ensino particular e cooperativo, todos assistimos diariamente nos órgãos de comunicação social e assistimos também aos debates no Parlamento e às reflexões, ao ponto do Partido Comunista, por exemplo, ter feito uma proposta na Comissão de Educação de extinção do ensino particular e cooperativo. Não é? Depois disto, por isso. E que eu costumo dizer que se a reação da esquerda foi esta, é porque fizemos bem o trabalho que tivemos que fazer. É uma medida possível para fazer. Agora, há vários caminhos, há muito caminho para fazer, e isto é uma coisa que eu gostava desde já vos dizer, que a questão do Estatuto, e já vamos falar dele mais à frente, é claramente o início de uma nova caminhada. E não tem que haver pressas. Não é? E essa preocupação, se o cheque ensino vai já este ano, se não vai, se é para ir, se não é. É para ir, com certeza, vamos trabalhar para isso, mas é melhor ir com consistência e capacidade de resistência e, ao mesmo tempo, não ir também precipitados para não cair nos enganos. Porque a pior coisa que pode acontecer é que a primeira experiência que se faça, nomeadamente o cheque ensino ou outra qualquer, corra mal. É logo dar trunfos a quem a contra. E por isso, com serenidade, vamos fazer um caminho. Agora, a porta está aberta e o xadrez foi arrumado, as peças do xadrez foram arrumadas e ajustadas à realidade. Também gostaria de dizer que isto não é um debate entre a escola estatal e não estatal. Muitas vezes leva-se para aí, pensa-se que é uma guerra entre o ensino privado e o ensino estatal e não estatal. Claramente não é. É uma guerra cultural, ideológica, para a liberdade de escolha, que é um direito fundamental do homem. E somos muitas vezes enfiados nessa tentação por órgãos de comunicação social que não estão informados. Nós, estranhamente, é um país que não tem editores de educação. Não é? Há o editor político, que faz também o desporto e faz, ao fim da tarde, também a educação. Mas grandes especialistas de educação, tirando um ou outro, que neste momento nem sequer estão ligados, não temos. O que faz que toda esta reflexão feita sobre a educação seja de coração e seja daquilo que é mais interessante ouvir-se no momento para dizer. Para ser rápido, trouxe aqui um texto que irei lendo e vou comentando. De qualquer maneira, quer dizer que muitas das coisas que aqui estão e que direi têm a inspiração e têm a escrita de alguns que aqui estão, como o Nuno Lobo, como o Francisco, como o Alexandre, e que têm feito um trabalho notável nesta reflexão, e contributos como outras pessoas, como o Zé Ribeiro Castro, como e acho que é de citar o professor Mário Pinto, que é a pessoa, digamos, que deu a sua vida numa luta, na escrita e no debate cultural e sobre estas questões. Ora bem, a liberdade de aprender e ensinar está bem expressa no artigo 26 da Declaração Universal dos Direitos dos Homens, que diz: aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o género de educação a dar aos filhos. Outra norma internacional muito importante, e que Portugal é signatária, é a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, que diz, no seu artigo 3, são respeitados o direito dos pais
de assegurar a educação e o ensino dos filhos de acordo com as suas convicções religiosas, filosóficas e pedagógicas. E, por último, a nossa Constituição. A Constituição tem vários artigos. Só fazer um parênteses, dizer-vos que nas reuniões internacionais que nós temos, europeias e uma ou outra até a nível mundial, os nossos parceiros internacionais ficam sempre muito admirados porque temos uma lei e uma Constituição francamente boa. Aliás, muito melhor do que elas têm aqueles que fazem a liberdade de escolha. E ficam admiradíssimos como é que depois isto não se cumpre. E a nossa Constituição da República Portuguesa estabelece, em primeiro lugar, uma proibição expressa do Estado educador. Isto é, o Estado não educa. O Estado não deve educar. E no seu número 2 do artigo 43 diz: o Estado não pode programar a educação, a cultura, segundo quaisquer diretrizes filosóficas, estéticas, políticas, ideológicas ou religiosas. Isso está dado ao Estado. E o Estado responde que sim, que tem um projeto educativo neutro. Sabe Deus o que é isso? Eu costumo dizer na brincadeira, basta ser o professor do Sporting ou do Benfica, que após o fim de semana o resultado desportivo influenciará algo naquilo que ele pensa. Por isso não há escola neutra. Mas é isso que se vende, que o Estado é neutro. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, primeiro, o Estado pode criar escolas, mas não pode programar nem dirigir o seu projeto educativo e a sua atividade educativa para além do direito de regulação geral do ensino e da fiscalização e tutela dos entes públicos autónomos. E, por último, as escolas estatais têm de ter autonomia perante o Estado, científica, pedagógica, curricular, etc. Aliás, como acontece com as universidades. Deixem-me citar o professor Mário Pinto, num dos seus últimos artigos, foi publicada na revista Nova Cidadania, é, digamos, quase um dos seus testamentos políticos sobre estas questões, em que ele diz, a dada altura, esta norma de proibir o Estado de ser educador, de assumir-se como educador, eis aqui uma norma extraordinária que nunca é mencionada pelos defensores do privilégio da escola pública e da prioridade da intervenção do Estado na educação. Esta limitação constitucional do Estado em matéria de educação vigora desde o texto primitivo da Constituição de 1976. Foi aprovada na Assembleia Constituinte pelo PSD, PPD e CDS, em que o Zé também esteve presente. Durante o verão quente de 75, quando se tornava visível um desígnio de controle educativo e cultural por parte do poder político revolucionário de então. E, pasme-se, o acrescento inciso da educação foi proposto pelo deputado Sotomayor Cardia. Porque a norma que já tinha sido aprovada só referia à cultura, portanto, o Estado pode criar escolas, mas não pode programar nem dirigir o seu projeto educativo e a sua atividade educativa, para além do direito da regulação geral do ensino. Fim de citação. Como vêem, e se nós fizermos uma análise da Constituição, da história da Constituição portuguesa, desde o princípio, há referências a um Estado que quer ser controlador, por um lado, mas por outro lado, indica que não pode educar, mas nunca quis deixar de regular e de querer controlar o ensino. E já vamos ver mais à frente também porquê. Voltando à Constituição, o artigo 73 e 74 atribuem o direito à educação e ao ensino literalmente a todos os portugueses. É especialmente expressivo o artigo 74 que diz: todos os portugueses têm direito a um ensino com garantia do direito à igualdade de oportunidades de acesso e de êxito escolar. Nestes termos, a Constituição reconhece um direito que é social como direito individual de acesso ao ensino, enfaticamente atribuído a todos. E acrescenta ainda, com garantia do direito à igualdade de oportunidades. Como é evidente, nestas disposições fundamentais não se encontra qualquer vestígio da ideia que a escola pública possa ser obrigatória para gozar o direito social ao ensino e o direito à igualdade de oportunidades. É uma falácia. E o mesmo se pode dizer da longa lista de incumbências constitucionais impostas ao Estado na realização da política de ensino que constam nas alíneas do artigo 2, que é extenso e que não vale a pena aqui citar. Agora, a vontade de dominar o pensamento dos cidadãos, que é o que está por trás, fomentando um modelo escolar centralizado e sem espaço para a opinião crítica dos princípios intervenientes no processo educativo, foi uma prática que nasceu em Portugal há perto de um século, reforçada durante a vigência do Estado Novo, e que o 25 de Abril não alterou. Mas, já em 1849,
Alex de Tocqueville, afirmava o seguinte: na maior parte dos povos da atualidade, a educação, tal como a caridade, tornou-se um assunto do foro nacional. O Estado acolhe, agora veja-se, e muitas vezes retira a criança dos braços de sua mãe para confiar aos seus agentes. É ele que se encarrega de inspirar sentimentos e de fornecer ideias a cada geração. A uniformidade reina nos estudos, como em todas as outras áreas. A diversidade, tal como a liberdade, vai desaparecendo gradualmente. As escolas continuam assim presas a ideias velhas cujas origens se perderam no tempo e vivem incapacitadas de exercer a sua liberdade com a autonomia e a responsabilidade que defendemos. Temos de ser capazes de libertar a escola e a educação do controle centralizador e monolítico do Estado, sob pena de estarmos a condenar as futuras gerações de portugueses a não serem cidadãos livres e conscientes. Só se educa a liberdade vivendo em liberdade. A educação não é só a instrução, não é só a passagem de um conjunto de conhecimentos, é sobretudo o fomento das estratégias que permitem ao jovem e à criança e ao jovem o desenvolvimento da sua personalidade. Para que isso aconteça, é fundamental que ele possa escolher, ele e a sua família possam escolher livremente o seu caminho. Tem de ser completamente livre para o fazer e tem de conseguir fazê-lo de forma consciente, responsável e integrada. A desadequação do sistema de ensino às exigências e às mudanças culturais que marcaram as sociedades na segunda metade do século XX não se fizeram ou fazem sentir apenas em Portugal. Mas a atitude perante a necessidade e a urgência da mudança é que foi bem diferente. A resposta, e ao contrário do que Portugal tem vindo a fazer, houve países que procederam a importantes reformas na organização dos seus sistemas de ensino, preparando-os para enfrentarem com sucesso os desafios do século XXI. Nestes países, a autonomia da escola é a referência principal, associada a um assumido reforço da sua responsabilidade. É o caminho que permite reconhecer, dignificar e promover o trabalho daqueles que são o cerne, a razão principal da responsabilidade da autoridade de uma escola, que são os professores. E as características próprias de cada aluno. Isto é, oferecer um projeto educativo que a minha comunidade educativa precisa. Pensar que o projeto educativo é igual em Vila Real ou em Vila Real de Santo António é uma ilusão. Nestes países, cada aluno, cada família e cada comunidade encontram na escola a resposta aos seus projetos de vida, vendo assegurar a todos, sem que ninguém fique para trás, a possibilidade de escolher o caminho que lhe é mais significante. São muitos os exemplos que poderíamos dar, como a Suécia, a Finlândia, a Inglaterra, a Holanda, Nova Zelândia. Recomendo vivamente o livro do Alexandre Homem de Cristo, recentemente lançado na Fundação Manuel dos Santos, que tem uma panorâmica histórica de todos estes países, a abordagem a todos estes países e o que é que de difícil ou não foi a concretização e o que é que está a ser. Mas há um traço comum em todos eles que pode caracterizar-se pelo seguinte: fim do monopólio estatal da educação. Autonomia das escolas, que é diferente da delegação de poderes. Isto é, eu sou autónomo, responsabilizo-me por um projeto e respondo por ele. Liberdade de escolha da escola pelos pais e pelos alunos. Não há só liberdade de escolha no sentido dos pais, também tem que haver liberdade da oferta educativa. Isto é, tem que haver liberdade para que a escola possa fazer uma proposta educativa e que se responsabilize por ela. E não, você pode abrir uma escola, mas desde que faça aquilo que eu lhe disser. Tem este programa, tem estes horários, tem isto, tem isto, tem isto, tem isto. E, por último, financiamento às famílias e não às escolas, que faz toda a diferença. Isto é, o financiamento acompanha o aluno para as escolas que o aluno quer ir. Quer que a família escolhe para os seus filhos. São reformas corajosas, promovidas por governos com diferentes orientações políticas e que têm produzido excelentes resultados. Em comum sobressai a opção por um sistema descentralizado e flexível, onde possam livremente nascer e florescer diferentes projetos educativos. A sã concorrência entre projetos educativos deixou de ser um tabu e não pode ser um tabu em Portugal. Os pais e os professores descobriram nestes países que a concorrência devidamente regulada é uma vantagem para eles e a possibilidade de escolha da escola é cada vez mais uma realidade. As próprias estruturas dos governos
inicialmente duvidosas e celosas do seu poder político e burocrático, a tal querer largar a criança dos braços, tirar e depois agora devolvê-la, ou não querer ir buscá-la, tem vindo a reconhecer os benefícios da alteração das suas anteriores funções administrativas e operacionais para funções de maior valor acrescentado de apoio, assessoria e inspeção, garantia e qualidade. O Fórum para a Liberdade de Educação, que estamos aqui alguns que fazemos parte, há 3, 4 anos, quando convidámos responsáveis de países, recordo que na Suécia o problema que é colocado é há as notas e o Ministério vê que nesta escola há ali um problema de matemática e então vai ter com a escola e vai resolver aquele problema. E vai dizer como é que a escola quer resolver isto e o que é que eu posso ajudar. Não é a atitude que nós temos em Portugal. Pede responsabilidade à escola, mas também colabora. É preciso um reforço de horas, é preciso um novo professor, é preciso alterar aqui alguma coisa de substancial, faça-se, ficamos em acordo os dois e vamos acompanhando o que é preciso fazer. Salvo raras exceções, todos os países prevêem a existência de escolas concessionadas no seu sistema público. Antes disso, dizer-vos que o Serviço Público de Educação é um serviço que é garantido a todos e que, por extensão, é um serviço a qual todos devem ter acesso, independentemente de quem é o dono ou gestor desse serviço. Estamos sempre muito preocupados se a escola privada ou a escola não estatal é de privados. Mas quando vamos para a Mafra de caminhoneta, não estamos preocupados de quem é a caminhoneta. Não é? Não estamos preocupados quando vamos para o Algarve, se vou no Expresso, ou se o Estado tem caminhonetas ou não tem. Não estamos preocupados com isso. Mas quando, neste sentido, as escolas estamos sempre, enfim, quem não é, pensa como nós, muito preocupados com isso. A concessão direta, se for salvo as exceções, todos os países prevêem a existência de escolas concessionadas no seu sistema público. E vou referir aqui a concessão direta a grupos de professores, porque é algo que se falou recentemente, que está é possível, e enfim, o Governo apresentou isso como uma possibilidade. É apenas um dos exemplos dessa existência de escolas concessionadas. No passado, tem sido normalmente concessionada a entidades sem fins lucrativos. Mas mesmo quando se trata de entidades com fins lucrativos, existe sempre uma forte cooperação pedagógica com os professores da escola em questão. Neste sentido amplo, as nossas escolas com contratos de associações apresentam muita semelhança às escolas concertadas de Espanha, Peru, Chile, por aí fora e de outros países, que são escolas públicas de gestão privada, isto é, são públicas no mesmo sentido em que falamos em transportes públicos, quando estes pertencem a outros, ou são geridos por privados. O modelo de escola pública com gestão privada que defendemos para Portugal, em linha com o conceito de Serviço Público de Educação, que está associado ao projeto de se tornar livre a escolha da escola do nosso país, não permite que as escolas selecionem os alunos. Essa é outra questão que é colocada. Isso é muito bonito, mas depois os privados escolhem os alunos. Não permite. Não escolhemos alunos. Estamos nas regras. As regras têm que ser exatamente as mesmas das escolas estatais. E isso é um tabu que tem que desaparecer, porque é um mito, é uma mentira. Como também é mentira achar que hoje as escolas estatais não selecionam os alunos. Porque aquelas que querem também os selecionam e todos sabemos. No entanto, em muitos países com modelos diferentes, a seleção é aceita, embora na prática ela não seja significativa. Há países, e não podemos esconder, que há uma certa seleção, mas tem muito a ver com o município. Tem a ver com a realidade municipal e é assumida pelo município, que é importante. Eu tive a oportunidade de conhecer e lidar bastante com a Esperança Aguirre, e recordo que em abril de há 2 anos, numa conversa em Madrid com ela, no Congresso Mundial de Educação, ela apresentou um projeto muito interessante que era a escola para os melhores alunos. Isto é, criou uma escola em Madrid em que as outras escolas agarram nos seus melhores alunos, falam com as famílias e dizem: o seu filho pode se candidatar a esta escola. Porquê? Porque estamos sempre preocupados com os alunos fracos, mas não estamos preocupados com aqueles que são bons alunos de serem cada vez melhores e que às vezes estão dentro de um sistema que não os ajuda a poder desenvolver. É que Del Rey imaginam o que foi. A verdade é que entraram quase 500, 400 e tal alunos e que é um sucesso de escola, porque de facto responde àquilo que era importante para aquela comunidade educativa. Claro que vem sempre a questão dos elitismos, não é? Mas a escola deve ser elitista, não é à entrada, mas sim à saída. Esse é que é o grande sucesso de uma escola, é que seja elite à saída dos seus alunos, que façam a diferença depois quando estão no mercado de trabalho, que façam a diferença como seres humanos. Aí sim, devemos ser elitistas.
Condicionado pelos muitos partidos burocráticos que surgem como resposta aos variados interesses desconexos que envolvem o setor da educação em Portugal, a liberdade de educação debate-se agora com vários entraves que importa elencar, conhecer e compreender. O primeiro é logo a visão monopolista do Estado, na prestação do serviço de educação, que confunde o dever do Estado de garantir os direitos e a liberdade. Depois, o centralismo burocrático, que a organização monopolista do Estado alimenta, que não acredita na deontologia profissional dos professores e desconfia da autonomia das escolas. O terceiro é a falsa ilusão de igualdade, que leva os poderes públicos a pretender responder ao desafio da igualdade de oportunidades com um sistema monolítico incapaz de oferecer abordagens de ensino que sirvam diferentemente às necessidades dos diferentes alunos. E, por último, a desresponsabilização dos pais, a que lhe é dito para integrarem os filhos à escola que o Estado quer, retirando-lhes o direito e o dever de escolha da escola que melhor coopera com eles na educação dos filhos. Há uns anos, numa discussão com um secretário de Estado, ouvi isto, e ouvi mesmo. O secretário de Estado a dizer-me: o doutor não acredita que um pai que seja carpinteiro e uma mãe que seja peixeira saibam escolher a escola para o seu filho. Ora bem, quem é melhor dos pais para escolherem a escola para os seus filhos? O Estado pensa assim. Pensa que há pessoas que não sabem escolher a escola para os seus filhos. É ele que lhes vai ter de dizer que esta é que é a escola. Este é que é o projeto. Obviamente que é um Estado que não quer libertar a mão da juventude, porque isso é o garante de todo um pensamento e de toda uma ideologia futura. Sempre que esteja em causa o exercício pelo cidadão de uma liberdade protegida por um direito humano inquestionável e tal exigir a utilização de recursos económicos, caso típicos de direitos sociais, o Estado deve-se obrigar a garantir a liberdade de escolha através da garantia do que é necessário recursos económicos para esse fim e que são disponibilizados a quem não os tem. Eu penso que tem sido um erro nosso de comunicação, porque também não é fácil, temos este tsunami à nossa frente que não nos permite que a nossa mensagem passe por cima deles, mas esta questão, isso é muito bonito, poder escolher a escola, mas depois temos que pagar. E as pessoas não percebem que o que se lhes está a dizer é claramente que a pessoa tem o direito de escolher a escola que quiser, independentemente da sua condição financeira. E isso não é privilegiar os ricos. É exatamente o contrário. É dar oportunidade aos mais pobres e necessitados de poderem ter essa escolha, porque neste momento não o têm. Por isso, para maximizar o bem dos cidadãos, importa assumir, até porque disso depende o futuro da nossa escola, da democracia verdadeira e até do nosso país, que cada pessoa é o melhor juiz, mesmo que frequentemente falível, do seu próprio bem. Assumindo que a liberdade de educação depende da qualidade do nosso ensino e a promoção da intervenção cívica, que é essencial para a existência da própria democracia em Portugal, fácil se torna perceber a real importância dos instrumentos que contribuem para a consolidação desse direito. Temos ouvido falar que na Suécia, por exemplo, não é? Que o PISA, a Suécia tem vindo a cair, tem liberdade de escolha. Olha um exemplo, tem liberdade de escolha e isto é péssimo. O curioso é perceber que os suecos não querem mudar o sistema. Uma coisa é terem a oportunidade de escolha, outra coisa é se há sucesso ou não há sucesso. E querem ligar uma coisa com a outra. Ligar que o sucesso, obviamente que nós acreditamos que se o pai escolhe a melhor escola para o seu filho e se a escola está a responder à necessidade da comunidade educativa, o sucesso, em princípio, é garantido. Mas não tem que ser uma coisa dependente da outra. São coisas distintas. Eu tenho o meu direito de poder escolher a escola. Se a escola tem sucesso ou não com o meu filho, então é um problema que eu tenho que depois resolver com a escola. E esse é o debate que está nos órgãos de comunicação social neste momento, com os resultados que aconteceram do PISA há 3 semanas, há um mês, aqui a Del Rey, que a Suécia, vejam que a Suécia, e nós vamos para aí por esse caminho. Tenho mais 5 minutos, é isso? Entro então no Estatuto. E o que é que o Estatuto tem a ver com a liberdade de escolha? O Estatuto é aquilo que define a relação do ensino particular e cooperativo com o Estado. E a aprovação recente do novo Estatuto, por parte do Governo, anuncia claramente um clima de mudança muito positivo para o futuro da educação no nosso país. Tive cuidado de escolher a palavra. Anuncia. Em primeiro lugar, porque institui uma maior e real autonomia e flexibilidade que nos permitirá fazer mais e melhor pelas nossas escolas, professores e alunos. Em segundo lugar, dá início a uma nova era na relação entre o Estado e o ensino particular e cooperativo. Isto só foi possível porque existe em Portugal, apesar de tudo, e é uma opinião muito minha, existe uma maturidade democrática que permite aos subgovernantes decidirem questões isto há 10 anos atrás era impensável que um governante, mesmo sendo de direito,
tivesse a coragem de pôr isto na agenda política. E sabe Deus, só os que estivemos dentro desta discussão, e alguns desta sala estiveram, sabe Deus do difícil que foi. A dificuldade que houve de acreditar, porque é quase como estando a fazer uma coisa que não deviam, que prometeram, mas que não deviam. É uma coisa em que não se acredita. E quando não se acredita, é difícil. Eu costumava dizer, na brincadeira, que se a mim, eu fosse membro do Governo, Ministro da Agricultura, e me pedissem agora, porque o país assim me entende, porque era o melhor para o país e tal, que eu fosse defender a reforma agrária, eu tinha imensa dificuldade. Não acredito. E apesar de tudo, há muitos dos nossos governantes que não acreditam nisto. Apesar de que existe, ou começou a haver um espaço democrático que permite que estas questões sejam colocadas. Mas, obviamente, com todas as repercussões imediatas que houve, não é? De denúncias, de greves, etc. Afirmar que este novo estatuto põe em causa a missão da escola pública é a expressão de uma montagem ideológica que nega à sociedade a possibilidade de escolha em liberdade. Às escolas, a proposta de uma oferta educativa diversificada, às famílias, sobretudo as mais pobres, a escolha de uma boa escola para os seus filhos. As condições estão criadas para que Portugal passe a pertencer ao conjunto de países em que os pais podem escolher livremente as escolas dos seus filhos. A experiência de outros sistemas de ensino já o provou. E dizem os opositores, continuam a dizer, apesar disso, os opositores da liberdade, que nesses países continua a haver problemas por resolver. É verdade, isso lo há sempre. Nos sistemas educativos há sempre problemas. Mas nenhum desses países voltou atrás. Que é isso que querem que Portugal faça. Uma vez garantido este princípio da liberdade de escolha, o que importa é aprofundar o debate na sociedade sobre o modo de melhorar a sua concretização em cada contexto. A educação tem de libertar-se de correntes do Estado e poder oferecer aos pais encarregados de educação diferentes projetos educativos. Por seu turno, o Estado tem de libertar-se da gestão das escolas para se concentrar na avaliação da qualidade educativa e na supervisão do sistema educativo no seu todo, respeitando o princípio da liberdade de aprender e de ensinar e da autonomia das escolas. A crise internacional que vivemos estes últimos anos mostrou muito das debilidades do nosso país. Agora é tempo de discutir o futuro de Portugal e encontrar novos modos de educar os mais novos, porque a força do país é sempre a força dos seus cidadãos. Precisamos de novos modelos de escolarização, fundamentais para que os alunos adquiram as competências adequadas para enfrentar os desafios do futuro. O ensino particular e cooperativo está em condições de dar um importante contributo com esta missão, ajudado com o novo Estatuto. Com escolas mais autónomas, mais livres, mais responsáveis, podemos construir um país melhor para todos. Chegou o momento das famílias e encarregados de educação poderem finalmente fazer a sua própria escolha no sentido de garantir uma educação de qualidade para os seus filhos. E garantir uma educação de qualidade é o objetivo que eu tenho como pai e como educador. Mas o grande objetivo de um educador, contrariamente a que muita gente pensa hoje em dia, o grande objetivo de um bom educador é quando se torna desnecessário. Educou bem aquele que se tornou desnecessário. Esse é que é o grande caminho. E para isso eu tenho que ter todos os instrumentos para o poder fazer. Neste novo contexto, tem que ser dado aos professores um papel determinante para a concretização de projetos educativos inovadores, contando com a sua motivação e determinação na singular missão de formar os homens e mulheres para os outros. O papel dos professores é decisivo. Temos uma classe de professores desmotivada, descontente, sem futuro. Temos pela primeira vez um Estado a dizer que tem o número de professores que precisa, sabendo que daqui a 4 anos vai ter menos 40 mil alunos, mas coloca no sistema educativo 3 mil professores por ano. Daqui a 4 anos temos novamente um problema complicado para gerir. E a questão da natalidade e do inverno demográfico, também por todos nos é grato estas questões e preocupação imediata, tremenda, vai-se sentir também nesta questão das escolas. Porque a escola pública vai deixar de ter alunos e a tentação é ir buscá-lo às escolas privadas. Instituir um sistema de verdadeira autonomia das escolas e leal liberdade de escolha da escola pelas famílias portuguesas levanta dificuldades e assamente questões de justiça e equidade a salvaguardar. E todas elas estão consagradas no Estatuto, que eu, por pouco tempo que tenho, não vou fazer aqui uma leitura jurídica, até porque nem sou jurista, mas
São 812 páginas o comparativo do antigo com o novo e as alterações que existiram. Mas uma coisa é procurarmos a melhor solução para o nosso sistema educativo, outra é nem procurar por ser difícil concretizá-la ou até ideologicamente inaceitável. A liberdade de escolha, contra muitos que incorretamente o afirmam, não cria guetos. A liberdade de escolha é um direito humano fundamental e um instrumento de combate à pobreza. Não conseguimos resolver todos os problemas de todos de uma só vez, mas conseguiremos certamente contribuir para a resolução de um problema de cada vez em cada família. Quanto mais depressa começarmos, mais as crianças crescerão melhor. E como há pouco tempo, num artigo que escrevi no Público, acabava com uma interrogação, que dizia quem duvida que depois da hora da democratização do ensino, chegou também a hora do pluralismo educativo. Já não há questões de democratização, há questões de pluralismo. A liberdade de escolha é uma guerra cultural e ideológica, em que todos devemos ter um papel importante, devemos defendê-la, assumi-la. Por isso, gostava de vos anunciar que na próxima semana, e vou deixar aqui o programa dentro da Confederação Nacional da Educação e Formação, que se junta à EP e à NESPA, Desenho Profissional, vamos fazer a Semana da Liberdade de Escolha da Escola, que tem o objetivo de provocar dentro das escolas a reflexão desta temática, com os pais, com os educadores. Se me permitem, tenho aqui uma pequena agenda oculta, que é, desde pequeno, as crianças começarem a ouvir o que é esta questão da liberdade de escolha, que são amanhã os decisores, e muitos deles eleitores, vão ser todos eleitores e alguns deles decisores, e perceberem o que é que isto significa. Por isso foram feitos materiais para as escolas, para darem aulas, para se trabalhar com isto, e vamos acabar na sexta-feira com uma primeira sessão, um fórum sobre a liberdade de escolha da escola, em que vamos ter desde o professor Mário Pinto, ao professor Joaquim de Azevedo, ao professor Esperança, que é o presidente, até à semana passada, o presidente do Conselho de Escolas. Aqui está uma pessoa das escolas do Estado que se ofereceu para participar na discussão, ao professor David Justino, ao secretário de Estado, e o novo presidente do CDS fará o encerramento deste encontro. A liberdade de escolha é uma guerra cultural e ideológica e por isso devemos assumir a sua defesa, pois, como diz o nosso padre, o nosso Papa Francisco, cabe-nos a nós, aos cristãos, de estar na política, se queremos defender aquilo que acreditamos, se não estão lá outros a defender aquilo que eles acreditam. Eu acho que isto é um grande desafio que o Papa Francisco nos põe a todos, aqueles, e principalmente, vejo muitos jovens aqui, este desafio de fazer parte da vida política, se não há outros que vão decidir por vocês aquilo que vocês não gostariam que decidissem. E se me permitem, como costumo acabar todos os meus conferências e escritos, uma palavra muito bonita do Padre Pedro Rupp, uma frase muito bonita do Padre Pedro Rupp, que diz: o mundo anda sem nós, de nós depende quem ande connosco. Muito obrigado.